estamos tão ocupados que já não mais pertencemos. Tão indiferentes que deixamos de cuidar. Tão vaidosos que não mais nos rendemos. Tão apegados ao que temos que já não mais sabemos confiar. Quais são os seus espelhos mágicos? Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso encontro aqui no canal do YouTube. É uma alegria muito grande ter esse momento aqui próximo com você mesmo que à distância. O nosso canal ele tem um objetivo que é compartilhar as nossas reflexões, das nossas séries de mensagens, daquilo que tem acontecido na nossa comunidade Encontro. E eu quero saudar a você que mora aqui na Grande Florianópolis, a você que nos assiste também de outras regiões, de outros estados, de outras cidades, enfim. É uma alegria muito grande ter a todos vocês aqui conosco hoje. E hoje nós iniciamos uma nova série chamada Espelhos Mágicos. E essa série quer nos convidar a uma autoavaliação de quais são as nossas prioridades, o que tem ocupado os nossos pensamentos, o que tem moldado as nossas escolhas. Essa linguagem de espelhos mágicos é oriunda das artes, ela é usada muitas vezes como analogia para se referir àquilo que é distorcido ou a projeção distorcida de quem nós somos. Em outras palavras, é como se na prática você olhasse para um espelho e enxergasse uma visão aumentada, uma visão diminuída de você mesmo. Eu não sei se você já esteve em algum parque, em alguma exposição de espelhos, onde você vivencia essa visão fragmentada de você mesmo. Ao invés do espelho refletir aquilo que nós somos de fato, ele projeta uma imagem manipulada, adulterada e fragmentada de nós mesmos. Agora, traga essa analogia na comparação com a espiritualidade cristã. Deus criou o mundo em perfeição e em harmonia. Mas por causa do pecado dos nossos primeiros pais, a marca do pecado em nós, fez com que a nossa imagem projetada fosse distorcida daquela pela qual Deus nos projetou. E esse espelho distorcido está nas vozes que dizem que você só é valioso se for produtivo bastante. Esse espelho distorcido está nos discursos que pregam que você deve se bastar, se colocar em primeiro lugar sempre, que você deve viver a sua melhor versão. Esse espelho distorcido está nos padrões que associam sucesso à aparência, ao acúmulo, à visibilidade e assim por diante. As artes, elas estão cheias de exemplos desses espelhos mágicos que refletem o coração humano. Um exemplo da mitologia grega é Narciso, que se apaixona pelo próprio reflexo em um lago. Ele se ama tanto, mas ele se ama tanto que acaba morrendo afogado no lago da qual ele enxerga a sua própria projeção. O espelho aqui é a própria água que reflete uma beleza que o aprisiona. É a obsessão por si mesmo. Um outro exemplo mais contemporâneo é essa série chamada Black Mirror, em português Espelhos Negros. Na série, esses espelhos são mágicos, não são mágicos no sentido de um conto de fadas, mas é a tecnologia sendo usada de forma desordenada e de forma distorcida. A consequência é que nós nos tornamos prisioneiros das nossas próprias aparências para sermos mais agradáveis, mais aceitos ao outro e assim vai. Ou seja, é a tecnologia sendo usada como um espelho mágico para projetar o nosso orgulho, para projetar o nosso ego, para projetar a nossa visibilidade. Verdadeiras são as palavras dessa música do Oficina G3.
os homens e os seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmo. Essa frase resume aquilo que tantas vezes nós vivemos. O nosso pecado reflete uma imagem distorcida daquilo que Deus nos desenhou. E como consequência, nós acabamos olhando somente e apenas para nós mesmos, para os nossos desejos, para as nossas ambições. Seria aquilo que os reformadores no século XVI chamam de que o ser humano é um ser incurvatus in se, ou seja, nós somos por natureza curvado para dentro de si mesmo. E aquilo que nós projetamos, os nossos espelhos mágicos, são um reflexo desse orgulho, desse pecado. Pare para pensar. Quantas vezes, ao invés de olharmos para Deus e buscarmos os seus caminhos, nós nos curvamos em nossos próprios desejos e projetos? Procuramos nossa segurança, nosso propósito em nós mesmos, aí criamos uma espiritualidade deformada, um espelho mágico que tão somente é centrado no eu e não na pessoa de Cristo Jesus. E é exatamente sobre isso, sobre esses temas que nós queremos abordar e propor a partir dessa série de reflexões. Essa série ela é provocativa porque mexe na ferida de quem nós somos, pecadores orgulhosos, encurvados em nós mesmos. Mas o que nós queremos também ao longo das próximas semanas é olhar para algumas histórias onde Jesus teve encontro com pessoas. E ali, nessas histórias, nesses encontros, dois espelhos são mostrados. Em primeiro lugar, um espelho que revela quem nós somos, mas também, em segundo lugar, um espelho que revela quem Deus é. Enfim, o tema que gostaríamos de abordar a partir de hoje como pontapé inicial é o espelho mágico da agenda cheia. A agenda cheia. Esse espelho tem sido muito valorizado em nossa cultura porque traz status. Esse espelho é sedutor porque promete reconhecimento, porque promete aplausos, porque promete validação. Mas o que ele esconde, esse espelho, é o resultado de um coração inquieto e que nunca encontra descanso. Há um texto bíblico que, ao longo da história da igreja, tem sido frequentemente usado como pano de fundo para criticar esse ativismo, que é a conhecida história de Marta e Maria, quando Jesus ele visita a casa dessas duas mulheres, Marta e Maria. A Marta como um símbolo de ativismo, Maria como símbolo de contemplação, quase que uma dicotomia aqui. Mas eu gostaria de fazer uma outra leitura a partir dessa bela história que é narrada por Lucas. Mas antes, acompanhe comigo a leitura do texto. Seguindo eles viagem, Jesus entrou num povoado e certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Dois equívocos de interpretação desse texto ao longo da história. O primeiro equívoco é a condenação absoluta de Marta. É claro que Jesus aqui faz uma observação a ela, da qual nós já vamos retornar. Mas vamos por partes. Percebam
que quem recebe Jesus na casa é a própria Marta. Marta aqui é um símbolo de proatividade, uma pessoa de iniciativa. Marta é um exemplo de quem gera oportunidade. Se Maria está ouvindo Jesus e tendo esse deleite, é porque Marta oportunizou aquele momento. Marta é também alguém que tem a visão do todo. Vale lembrar que receber Jesus em casa significava também fazer comida não apenas para Jesus, mas também para mais 12 homens, pelo menos. Nós precisamos de Martas. O seu ambiente de trabalho precisa de pessoas com senso de proatividade, que gerem oportunidades, que tenham a visão do todo. A igreja precisa de Martas, não para fazer uma máquina girar, mas para oportunizar maturidade na fé, na linguagem de Efésios 4. Paulo, por exemplo, plantou igrejas durante 30 anos em toda a Ásia Menor, em parte da Europa, ou seja, existe uma dimensão da vida onde nós devemos exercitar o coração de Marta, a dedicação, o suor, o planejamento, a intencionalidade. Então nós precisamos sim de pessoas com o coração de Marta. O segundo equívoco aqui talvez seja a supervalorização da postura de Maria. Como assim? Perceba que nas palavras de Jesus, lá no verso 41, o texto diz que Maria escolheu a boa parte. Se a parte é boa, ela não é toda a parte. É a boa parte porque é bom estar aos pés de Jesus. É a boa parte porque nós precisamos de momentos de quietude. É a boa parte porque nós precisamos de pausas em meio à dinâmica das nossas agendas. Não ache que esse momento aos pés de Jesus não é importante. Não ache que o momento da vida em comunidade ou de práticas espirituais diárias, isso é algo negociável. Estar aos pés de Jesus não é um detalhe, não é um capricho da vida. Nas palavras de Jesus, essa é a boa parte. E essa boa parte traz implicações e direcionamentos para as nossas atividades. Assim, exercer um coração de Maria nos traz leveza, descanso e direcionamento nas atividades quando exercemos o coração de Marta. Pare para pensar. Em outro momento, Jesus ensina que o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, acima de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Se você ama Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, então você organiza tempo com Ele. Você vai organizar. Você vai ajustar a sua agenda. Você vai priorizar minutos com Ele, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos por dia. Você vai chegar um pouco mais cedo da praia, do sítio, para estar em comunidade no final de semana. Por quê? Porque você ama a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso é natural. Agora, se isso é algo negociável na sua agenda, então existe uma reflexão a ser feita. Qual é o espelho que eu estou enxergando que me projeta uma imagem que me faz negociar o tempo com Ele, seja na vida em comunidade ou seja no tempo a sós com Ele? Assim, aqui nesse texto, nessa história, Jesus nos chama a reorientar a vida a partir da sua presença, Ele estar presente na nossa casa, na nossa vida. O convite aqui não é ser mais Maria e menos Marta, mas agir com um coração formado pela escuta centrada em Jesus. Em outras palavras,
o que alimenta a sua agenda da semana? É estar aos pés de Jesus? Porque a agenda, ela pode ser alimentada pela ansiedade, pela pressão, pelo espelho da visibilidade. O princípio de Jesus, a partir dessa história, é um convite para que nós venhamos a reorientar as nossas prioridades, que traz implicação também na nossa agenda. Um exemplo. Uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware publicou um livro com os 5 principais arrependimentos de pacientes terminais. Essa enfermeira trabalha com esse público de pessoas em estágios avançados de doenças, e no cerne dessa pesquisa está quais os arrependimentos mais comuns que esses pacientes tiveram ao longo da vida, mas também o que fariam voltar atrás e fazer diferente. Eis a listagem mais comum a partir dessa pesquisa. Em primeiro lugar, eu gostaria de ter vivido a vida que eu desejava e não aquela que os outros esperavam de mim. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Eu gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz. Eu questionaria algumas das afirmações aqui, não vem ao caso agora, mas enfim. É interessante notar que desses 5 pontos é possível resumir todos esses arrependimentos num único problema, que é o problema das prioridades que foram invertidas. Algo estava tomando conta dos pensamentos e ações dessas pessoas que as fizeram trabalhar demais. Prioridade invertida. Algo estava tomando conta dos pensamentos e ações dessas pessoas que as fizeram engolir sentimentos. Veja o ponto 4 sobre amigos e relacionamentos. Talvez a agenda cheia estava impedindo a construção de relacionamentos. Talvez a agenda cheia estava impedindo a vida em comunidade. Talvez a agenda cheia estava impedindo a comunhão em pequenos grupos. E é por isso que a palavra de Jesus vem até nós hoje, não apenas para nos mostrar e revelar os nossos pecados, os nossos espelhos distorcidos, os nossos erros, as prioridades invertidas nas nossas vidas, mas também para nos perdoar, para nos mostrar um novo caminho, para nos dar direcionamento e perdão. Quando olhamos para Marta no verso 40, ou em toda a história aqui relacionada à vida de Marta, 3 verbos nos são importantes. Primeiro, quando Lucas narra que Marta estava ocupada com muitas tarefas. Uma possível tradução aqui seria que ela estava drenada ou alienada. Perceba que Marta estava tão envolvida na sua agenda que ela perdeu a noção de que o próprio Deus estava agindo na sua casa. Cristo, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, estava ali na sua própria sala de estar. E perceba que o verbo aqui ele está na voz passiva, ou seja, ela foi feita drenada, ela foi feita alienada. Por quem? Por sua própria agenda cheia, intensos compromissos, a agenda como símbolo de escravidão. O segundo verbo que nos interessa aqui é quando Jesus diz que Marta está preocupada. Interessante que aqui o mesmo verbo para preocupação é o verbo que Jesus ensina para ensinar sobre as ansiedades ou preocupações da vida lá em Mateus 6. A palavra ansiedade aqui, ou a palavra preocupação, ela tem o sentido de estrangulamento. Você não consegue respirar porque você está ansioso, você está preocupado, você está estrangulado. Um ponto que nos é importante aqui, nós não estamos falando da ansiedade no seu sentido patológico,
que acomete em torno de 9% da população brasileira, mas sim a chamada ansiedade pecado, aquela ansiedade que nos faz duvidar da provisão de Deus. Eu duvido do cuidado de Deus, eu não confio, logo eu estou inquieto, eu estou ansioso, eu estou preocupado. E como consequência, é por isso que eu trabalho mais, é por isso que eu passo a noite, viro a noite estudando, é por isso que minha agenda ela sempre está cheia, porque eu sou o herói do enredo. Eu sou aquele que preciso agir porque eu não confio. Em última análise, eu duvido do cuidado e da provisão de Deus na nossa vida. O terceiro verbo é quando Jesus afirma que Marta ela está inquieta. A palavra aqui é literalmente desordem, ou seja, as coisas estão fora do lugar. Não é assim muitas vezes nas nossas vidas? Na desordem da agenda, na desordem emocional, nós ficamos inquietos, nós temos dificuldades de tomar decisões, os outros são sempre os problemas que nos causam problemas, ou quando estamos em desordem não percebemos mais Deus agindo em nossas vidas, não mais o enxergamos na nossa sala da nossa casa, nos bastidores das nossas vidas. E a observação de Jesus aqui a Marta, voltando a esse verso que nós abordamos lá no início da nossa reflexão, é que a Maria está com a boa parte, ou seja, a boa parte que faz parte de um todo. Estar aos pés de Jesus é a boa parte, mas viver esse discipulado com Jesus envolve várias partes. Implica em amar os outros como a si mesmo, amar o cônjuge, a dedicação a ele, ser um bom líder, um bom funcionário, ser um bom cidadão, alguém que é preocupado com as necessidades dos que estão ao redor. Mas Maria, naquele momento, ela escolheu a boa parte do discipulado, estar aos pés de Jesus. Dois extremos que nós precisamos evitar e que esse texto nos traz como princípios. O primeiro extremo é de ignorar o restante, ou seja, as outras partes que envolvem o discipulado de Jesus, ou ignorar a boa parte de estar aos pés de Cristo, ouvindo os seus ensinamentos, seja aos domingos ou no seu tempo diário com Deus. Não despreze essa boa parte. Perceba que o ensino aqui não é para deixar de ser Marta, mas em nossa agenda cheia, reorganizar a vida para que nós incorporemos Maria. Tempo de dedicação a Deus como Maria. Excelência de Marta nos exercícios das demandas diárias. É a agenda de Deus nas nossas agendas diárias. E essa história de Marta e Maria nos ensina que, assim como acontece com Marta, há um espelho que revela a nossa desordem, a desordem da nossa agenda cheia. Temos em nós uma tendência profunda que é fruto da nossa natureza marcada pelo pecado. Qual seria? De nos curvar para nós mesmos, ou seja, de colocar a atividade acima da escuta dos pés de Jesus, o fazer acima do ser discípulo, o controle de todas as coisas, as ansiedades, as inquietudes, acima da confiança dele. Esse é o espelho que nos culpa. Mas Jesus aqui nos apresenta um outro espelho, o espelho do perdão e do recomeço. Quando Cristo se entrega na cruz, ele escolheu a boa parte. Qual seria? Morrer por mim e por você. A agenda de Jesus não foi movida pela pressa, pela inquietação, pelas ansiedades. A agenda de Jesus foi movida por um propósito.
E esse propósito é o propósito de nos salvar, de nos trazer perdão, de dar a oportunidade de receber Jesus em nossa casa hoje. E a partir de agora, cientes da sua obra por nós podemos descansar, ouvir, viver e planejar as nossas agendas a partir do amor que nos alcançou. Porque quando Jesus nos encontra na nossa casa, nas nossas vidas, tudo muda, tudo muda. Ele não apenas corrige nossa vida, a nossa rota, ele restaura a nossa identidade. Ele nos chama da agitação para a comunhão, do ativismo inquieto para o descanso que gera fruto. E o nosso desafio hoje é estarmos mais atentos à presença de Jesus na nossa sala, na nossa casa, na nossa vida, na nossa agenda e assim por diante. O que levar para casa a partir dessa reflexão de hoje? Reordene suas prioridades. Marta não estava errada por servir, mas por se deixar consumir pelas muitas coisas. Lembre-se que a presença de Jesus não compete com a sua agenda, ela dá sentido a ela. Em segundo lugar, priorize o tempo em comunidade, com excelência nas demandas da agenda. São os dois momentos. Maria, ela não escutava sozinha, ela fazia parte de um lar, de um contexto, de uma casa que é aberta para Jesus. Então, de um lado, valorize os encontros na comunidade, nos pequenos grupos, nos relacionamentos, porque isso impulsiona, traz sentido, direcionamento, descanso no exercício da excelência na gestão das demandas diárias. São esses dois mundos. O coração de Maria numa agenda com o coração de Marta. Que a graça e o amor de Jesus estejam sobre ti e a tua casa, hoje e para sempre. Amém. E até semana que vem. Os homens e seus espelhos mágicos se esqueceram daquele que um dia e que veio cumprir nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu.